Oi, pessoal, estamos aqui no meu canal Gramática Sem Medo e estou aqui para te ajudar. Sabe aquela sonhada prova que você tá louco, enlouquecendo aí, tá doido para passar, quer logo essa aprovação, né? Tem o Enem chegando. E aí? Quanto tempo você vai esperar para estudar direito, acertar aquela questão, não errar jamais? Eu tô falando de um assunto hoje que tá imperdível, porque é um assunto muito cobrado nessas provas, né? E se você realmente tem aquele sonho de passar, vem comigo que eu vou te mostrar direitinho, detalhadamente o assunto de hoje. Sem drama e sem suspense. Eu estou falando das funções do ser. O ser, aquele pronome ser, que exerce várias funções em determinadas orações. Então, eu estou aqui para realmente a gente distinguir esse papel do ser aqui, o que ele está fazendo ali, e aí você vai aprender comigo, porque cada detalhe vai fazer a diferença para você acertar essa questão. Vem comigo descobrir tudo sobre o ser. Pessoal, eu já deixei tudo no esquema aqui, já com os exemplos de cada, porque o ser, você está estudando aí, você deve saber que nós temos o ser em 4 momentos diferentes, porque ele exerce, né, 4 funções, tá? Para descobrir isso, nós temos que ter o conhecimento de verbos, né? Precisamos saber a transitividade verbal, precisamos ter um foco ali do sujeito, que vai me ajudar. Então, se você ainda tem dúvida nesses assuntos que eu acabei de citar, volta nas aulas, porque você precisa entender tudo de complemento verbal, sujeito e predicado, para chegar nessa fase e mandar bem aí na função do ser. Ok? É isso. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Eu já coloquei aqui 4 exemplos para vocês já irem identificando os 4 Cs que aparecem aqui, né? Então, no primeiro exemplo eu tenho, precisa-se de recepcionistas, tá? O que nós vamos observar? É a primeira coisa, é o primeiro olhar clínico que eu já tenho que observar nessa oração. Precisa-se, tá? Terceira pessoa, e aí você fala, precisa-se, alguém está precisando de recepcionistas. Tem aquela plaquinha lá, ó, precisa-se de recepcionista, tá? Quem precisa? Alguém precisa. Você sabe quem é? Não. Sujeito indeterminado, tá? Então, observa. Verbo na terceira pessoa, tá? Estamos falando de qualquer verbo? Não. Verbos intransitivos, os verbos de ligação e até mesmo, como esse, o verbo transitivo indireto. Eles têm uma indicação ali que o sujeito é indeterminado. E se a oração tem um sujeito indeterminado, o ser que está aqui, aparecendo aqui, ó, ele está casando com esse verbo, tá? E aí eu já tenho uma função desse ser. Como que esse ser está funcionando? Como índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito. O nome já diz, sujeito indeterminado. Esse ser, a função dele é o índice de indeterminação do sujeito. E para eu saber, eu tenho que prestar atenção no verbo, transitividade, verbos intransitivos, verbos de ligação, tá? E os verbos transitivos indiretos. Ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular, então é fácil identificar. Portanto, eu tenho aqui o índice de indeterminação do sujeito. Segundo exemplo, procura-se uma gatinha perdida. E o meu verbo, olha o olhar clínico, o verbo é procura-se, eu tenho um ser que está casando com o verbo procurar. Tá? Procura-se uma gatinha perdida. Tá? O que está sendo procurado ali? É essa pergunta que eu vou fazer. Tá? O que está sendo procurado? Uma gatinha perdida. Opa, é o sujeito. Esse sujeito é um sujeito paciente. Concorda comigo? Porque ele está sofrendo a ação. Se é um sujeito paciente, ó, uma gatinha perdida, tá? Sofrendo a ação, tá? Uma gatinha perdida está sendo procurada. Obviamente que eu tenho aqui um ser que nós chamamos de partícula apassivadora. Vamos anotar? Olha só, partícula apassivadora. Mas por que, professora? Partícula apassivadora significa que eu tenho sujeito paciente, voz passiva sintética. Então, se você não sabe nada de vozes verbais, tem que voltar nessa aula, aprender tudo de vozes verbais para entender a função do ser na oração. Eu deixei esse assunto, já tem uma aula lá sobre vozes verbais. Então, você precisa saber a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Nós temos aqui um modelo da passiva sintética
que tem um ser aqui que funciona como partícula passivadora. Então eu preciso saber que o meu sujeito é paciente, tá? Ele está sofrendo ação, ele não está praticando. E esse serzinho que vai acompanhar esse verbo é a partícula apassivadora. Aprendemos mais uma função. Vamos para outra? Então, né? Chegamos no 3 agora, número 3 aqui, tá? Dos meus exemplos. Ela se vestiu apressada. Observe aqui esse ser, tá? Ele vem antes do verbo vestir, se vestir, né? Ela se vestiu apressada. Observe o sujeito. O sujeito é ela, ok? Vou colocar um Szinho de sujeito, tá? O sujeito é ela. Ela está praticando a ação de se vestir? Sim. Está recebendo a ação de ficar vestida? Também. É um sujeito que é agente da ação de se vestir e ele é paciente porque ele está recebendo a ação de ficar vestido. Quando o sujeito pratica uma ação com ele mesmo, eu tenho um tipo de voz, que é a voz reflexiva. Por isso o entendimento do assunto vozes verbais. E esse serzinho aqui nada mais é do que um pronome reflexivo. Eu posso chamá-lo assim, é a função desse ser aqui na oração. Quando que isso acontece? Quando eu tenho um sujeito que é agente e paciente, ou seja, ele está fazendo uma ação com ele mesmo. Quando isso ocorrer, o sujeito faz a ação com ele mesmo, nós chamamos esse ser, a função dele é pronome reflexivo, não tem erro. Pegaram? Vou anotar o ser, pronome reflexivo. Não tem como errar esse terceiro exemplo. Muito fácil, hein? Vamos para o outro? Sentir a animação, né? Estamos quase lá. Com a quarta função, né, do nosso Czinho lindo, tá? Esse Czinho aqui é super tranquilo. Observem o quarto exemplo aqui, gente. Os atletas cumprimentaram-se após o jogo. Os atletas cumprimentaram-se, eles se cumprimentaram. Tá? Os atletas, após o jogo, né, se cumprimentando, abraçando, bom jogo, ótimo. Eles estão praticando uma ação. Observe o sujeito, os atletas, certo? Quem cumprimentou? Os atletas, né? E aí você vai observar. Um cumprimentou o outro, ou seja, eles praticaram a ação e eu estou envolvendo um com o outro. Eu não estou falando de um sujeito que faz uma ação consigo mesmo. Ele faz com o outro e recebe essa ação também. Então ali, quando há uma troca, uma reciprocidade é troca, certo? E ali nós temos um cumprimentando o outro. Se houve troca, houve algo recíproco ali, eu tenho uma outra, né, função desse ser que está marcado aqui acompanhando o verbo cumprimentar. E que função é essa, minha gente? É a última que nos resta, que é o pronome reflexivo recíproco. Isso vai acontecer, obviamente, quando estiver na voz reflexiva recíproca. A troca, reciprocidade, então eu tenho um pronome reflexivo recíproco. Gravem isso, gente. Troca, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui pronome reflexivo. Recíproco. Coloquei aqui recíproco. Gravem isso. Sujeito pratica uma ação com o outro, recebe a ação. Quando isso acontece, é reciprocidade. Eu tenho um pronome, pronome reflexivo recíproco. Bom, aqui nós já aprendemos as 4 funções do ser. Eu tenho certeza que se você pegar, decifrando cada exemplo, não tem erro. Se atentem aos detalhes que eu falei para vocês. Olhe, tem o olhar clínico dos verbos, o sujeito de cada um, para você entender a ação ali proposta pelo sujeito e pelo verbo, né? Fazendo isso, gente, eu tenho certeza que você não vai errar a função do ser. Prestem atenção. Ficou com dúvida? E eu vou fazer igual eu falo para meus alunos. Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. E aqui no meu canal não dá para falar, mas dá para comentar. Ficou com alguma dúvida? Comente, deixe o seu comentário, porque aqui a Gramática é Sem Medo, eu tô aqui para ajudar vocês. Não esqueça de curtir e se inscrever para que eu consiga fazer mais vídeos para vocês, tá? Vem, gente, vem aprender funções do ser. É aqui.